Eu vou repetir o termo que eu falei aqui na semana passada no meu canal do YouTube. Eu não quero saber a quantidade de reforços dos outros clubes. O que eu sei é do Galo, de um time que ganhou 3 no Campeonato Mineiro, que teve suas dificuldades na Copa Sul-Americana também. Tudo bem, tem um copo meio cheio, que na reta final conseguiu bons resultados, que está classificado nas 2 Copas. Porém, a gente não pode ignorar as deficiências do Galo. A gente já precisava de reforço se apresentando para começar a semana de treinos, para conhecer o treinador, e isso não aconteceu. O único reforço é de um setor na zaga pelo lado direito, onde a gente já tinha algumas peças. Isabel, eu torço para que até dia 21, quando o Galo entrar em campo, a coisa seja bem diferente. Inclusive tem um meme que a torcida do Cruzeiro fala, já agradeceu o Wallace hoje, mas isso evidentemente é uma piada que a galera faz rodar aí na internet pelo fato do Otávio ter conseguido aí a sua oportunidade, né? A única coisa que me deixa intrigado em relação ao empréstimo do Wallace é que tem circulado por aí que o Cruzeiro provavelmente pagará o salário dele na sua integralidade enquanto ele estiver no Vitória. Isso me deixa muito incomodado e preocupado, porque não é um salário baixo. É um jogador que quando chega para o Cruzeiro não chegou e não se firmou de jeito nenhum. Inclusive, naquele jogo contra o Racing na final da Copa Sul-Americana, foi um dos mais criticados, principalmente porque aquela saída de bola chega a me dar arrepios quando eu lembro quando era o Wallace atuando por ali. O Kaique, já sabemos dessa informação. Boa sorte ao Kaique, por isso chegou o Rojas no time do Cruzeiro. A informação que eu tenho do departamento de futebol é que Alessandro Brito, que era head scout, que era o chefe do scout, departamento de scout do Botafogo, quando o Arthur Jorge passou por lá, ele estava no Botafogo e ele saiu em maio desse ano e agora ele está aí no mercado, né? Recebeu até uma proposta do Crystal Palace, mas ele foi monitorado pelo departamento de futebol do Cruzeiro. Fica o questionamento, quem está de saída? Ou ele chega apenas para agregar? Vai trabalhar junto com Joaquim Pinto e com Spindle, ou Spindle ou Joaquim Pinto estão de saída do Cruzeiro? Fica esse questionamento no ar se realmente confirmar a chegada de Alessandro Brito no Cruzeiro para ser aí o chefe de scout do departamento de futebol do Cruzeiro. Enquanto a diretoria do Cruzeiro acertou somente uma contratação nesta janela, a do lateral esquerdo Gabriel Rojas, de 29 anos, outros 2 jogadores estão de saída da Europa. O noticiário é que o também lateral esquerdo Kaique foi realmente vendido ao Como da Itália por 12 milhões de euros, praticamente 70 milhões de reais, mais cerca de 11 milhões de reais por bônus, que ainda não tem o contrato assinado, a gente não sabe ainda o que prevê lá, mas geralmente é por meta de partidas. Se ele bater a quantidade de jogos estipulados pelo clube italiano, o Cruzeiro recebe esse valor extra. A tendência é de que tudo esteja acertado amanhã para o jogador viajar para a Itália. Enquanto isso, o volante Wallace também está deixando a Toca da Raposa. A diretoria do Cruzeiro vai emprestar o jogador ao Vitória da Bahia até dezembro deste ano. Ele foi contratado pelo Cruzeiro em julho de 2024 por 36 milhões de reais. Chegou com status de maior ladrão de bola da Europa na temporada, mas não conseguiu sequência por aqui. Para se ter ideia, já são 2 meses sem jogar pelo time celeste. O Wallace também se envolveu naquela polêmica de mandar mensagem no grupo de jogadores criticando o goleiro Matheus Cunha. Enfim, tudo isso contribuiu para o afastamento dele e agora para este empréstimo. Acabou a vida mansa. Depois de 20 dias de férias, por causa da Copa do Mundo, os jogadores do Atlético estão de volta à cidade do Galo. Hora de guardar as malas e voltar ao batente. O primeiro dia foi daqueles já conhecidos pelos atletas. Exames médicos, avaliações físicas e muito trabalho para entender como cada jogador voltou depois do período de descanso. Teve também cara nova na reapresentação, o único reforço anunciado pelo Atlético até agora nesta janela. O zagueiro Léo Duarte realizou todas as atividades previstas com o grupo. O elenco, porém, ainda não está completo. Alan Franco, Minda e Preciado seguem defendendo a seleção do Equador na Copa do Mundo. Os 3 só retornam ao Atlético depois do fim da participação equatoriana no torneio. Se nas férias o foco foi descansar, agora a palavra é preparação. O Atlético inicia um período importante de treinamentos antes da volta das competições, com a comissão técnica ganhando tempo para ajustar a equipe. E tempo para trabalhar não vai faltar.
Nas próximas semanas, o técnico Eduardo Domingues tem um período para ajustes, recuperação física e encaixe das peças. Tanto que nesta terça, quarta e sexta-feira serão atividades em 2 períodos. Tudo para deixar o Galo pronto para a maratona que vem pela frente. Ô, Toma, quando minha família morava lá em Pingo d'Água, a situação estava mais difícil. Minha mãe falava assim, ô Fernando, vai lá no supermercado e compra manteiga para mim. Meu pai chegava em casa com um sabonete, porque o sabonete estava em promoção. A manteiga estava mais cara. O Galo foi para o mercado sem dinheiro. O Léo Duarte, eu não vou questionar a qualidade dele, eu não lembro dele no Flamengo e não assisto o Campeonato Turco, mas não era a posição prioritária do Galo, um zagueiro para o lateral direito. Então o Galo foi para o mercado, precisando de uma coisa, sem dinheiro, achou uma livre, pegou ela. E não é o que o Galo precisa para o segundo semestre. O Galo tem pouquíssimas opções de ataque. Não usou o Dudu no Campeonato Brasileiro em maio, porque não queria que ele batesse o número máximo de jogos. Não usou Igor Gomes em maio. O Scarpa está no departamento médico, mas já não vinha correspondendo. O Atlético tem jogadores demais que estão sendo aproveitados pouco. A quantidade de peças que não entram em campo, porque você tem que controlar o número de jogos do Campeonato Brasileiro, não dá. A gente precisa de um elenco que a gente vai usar. E para isso o Galo precisava ir para o mercado. Por isso eu não comparo com qualquer outro time do Brasil. Porque eu sei que o Galo vem com uma campanha ruim como visitante, que foi uma campanha ruim no Campeonato Mineiro. Eu não posso só me apegar a esses últimos jogos. O Galo precisa de reforço na zaga pelo lado esquerdo. O Galo precisa de um meia substituto para esse meio. Então o Galo precisava hoje dar uma tranquilidade maior para o atleticano, que viveu um primeiro semestre conturbado. Ó, e rapidamente